Amém? Você está com frio? Amém? Eu estou com frio. Mas nós vamos ser aquecidos aqui pela presença. Já estamos sendo aquecidos pela presença. Você sentiu a presença de Deus neste lugar nessa noite? Glória a Deus, né? Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. E a gente quer falar sobre isso, continuar falando sobre esse assunto, sobre esse tema nessa noite. Pessoal, acho que vocês viram a fumacinha saindo aqui. Eu pedi para trazer um café aqui, porque eu estou com a garganta com a tosse seca. Hoje eu pedi para me trazer uma bebida quente aqui para me ajudar, tá bom? Espero que vocês compreendam. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus 13, 45 e 46. Nós estamos falando durante o mês de junho sobre a tua presença é o meu tesouro. E o tema dessa semana é a pérola de grande valor, que é uma parábola dentre outras que Jesus contou. Nós estamos falando sobre algumas dessas parábolas nesse mês. Mateus 13, 45 e 46 diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Feche seus olhos mais um pouquinho. Espírito Santo, nós somos completamente dependentes da sua vontade, da sua ação neste lugar. É por isso que nós estamos aqui. Nós não viemos aqui para um movimento, para um momento de emoção. Nós estamos aqui para sermos tocados profundamente pela ação do Espírito, do Teu Espírito, Senhor Jesus, pela profundidade da Tua palavra. Portanto, derrama algo especial aqui sobre nós, Senhor. Nós precisamos, nós necessitamos disso. Não podemos sair daqui da mesma maneira como nós entramos. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós dizemos que nós desejamos a presença. Eber, eu não sei se é possível dar um retorninho no chão aqui. Se for possível. Nós falamos que nós desejamos a presença de Deus e que nós queremos, obrigado, e que nós queremos ter grandes experiências com Ele. A gente sempre fala isso, a gente verbaliza isso, eu estou repetindo isso. Esse mês nós estamos falando sobre isso porque é justamente intencional essa repetição muitas vezes de algumas coisas dentro de temas diferentes, assuntos diferentes, porque é justamente aonde nós nos esbarramos, é onde nós nos deparamos com o nosso limite, com as nossas fronteiras que muitas vezes nós mesmos estabelecemos. Então nós falamos que nós queremos a presença de Deus, nós queremos ter grandes experiências com o Seu Espírito, mas nós não paramos para avaliar o custo que isso tem, e tem um custo. A gente acha que é algo, que é como se fosse um upgrade. A gente vai na igreja e Deus ele vai atualizar o sistema em nós, e nós vamos sair daqui cheio, repleto. Nós vamos sair daqui com uma experiência profunda com o Senhor. É claro que quando Cristo morre, o véu lá do templo ele se rasga de alto a baixo. E esse véu ele fazia uma separação entre um ambiente que era a presença exclusiva do Senhor, e só o sacerdote, uma vez por ano, ele tinha acesso àquele lugar. E quando Jesus morre lá na cruz, aquele véu é rasgado, e como que dizendo, a partir de agora não é mais só o sacerdote que vai ter acesso. Agora a presença está acessível a todos. Só que isso não quer dizer que por ter aberto o acesso, ou permitido acesso a todos, e não só apenas a uma pessoa do clero, que era o sacerdote, isso não significa que liberou geral, e que a presença de Deus, ela pode ser acessada de qualquer maneira. Não, o custo que aquele sacerdote deveria arcar, o ônus para entrar na presença, continua o mesmo para mim e para você hoje.
Quando aquele sacerdote ele ia acessar o santíssimo lugar, o santo dos santos, que era o lugar da presença de Deus, aonde a arca da aliança estava, numa representação da glória, do peso da glória do Senhor. A Bíblia descreve no Antigo Testamento que quando entrava-se naquele lugar, o sacerdote entrava naquele lugar, ele passava aquele véu, e ele entrava no santo dos santos. A Bíblia diz que havia uma fumaça sobre a arca da aliança, a presença, o peso da glória de Deus estava naquele lugar. Então, porque a presença de Deus estava ali, aquele sacerdote, antes de entrar, ele precisava se purificar, ele precisava abrir mão dos seus pecados, ele precisava pedir perdão de todas as falhas dele. Quando ele entrasse, se ele entrasse ali com algum pecado não confessado e sem se arrepender de algum deles, de qualquer um deles, ele seria consumido pela presença de Deus. Repito, essa realidade, essa necessidade, ela não mudou para mim e para você. O véu se rasgou, a presença está acessível, mas o custo permanece o mesmo, e é preciso saber disso. Então, mesmo depois do véu ser rasgado, a exigência continua a mesma. Não é possível entrar diante do Senhor de qualquer jeito. Quero que você vá lá em Mateus capítulo 7 agora. Mateus 7, do 7 ao 11. Nós pedimos a presença, nós externamos o desejo por ela, mas nós paramos ali, na expressão de uma intenção, que às vezes nem se traduz em desejo. Às vezes é uma intenção que nós aprendemos. A gente aprendeu porque a gente frequenta um ambiente como esse, então a gente canta que só tua presença é que me basta, então eu peço a presença de Deus, mas às vezes é só uma intenção, e eu não estou julgando aqui, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que é algo onde eu e você, sem perceber, muitas vezes nós estamos. Então nós paramos muitas vezes só na intenção, e nós precisamos ultrapassar esse limite da intenção e começar a alimentar um desejo de fato pela presença. Mateus 7, do 7 a 11 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Irmãos, quantas vezes a nossa oração, ela já não ganhou o teor de que Deus se perdeu? Fala a verdade, pensa bem com carinho. Quantas vezes nós nos dirigimos ao Senhor em palavras, em oração, em uma angústia muitas vezes, porque há uma necessidade envolvida, e muitas vezes porque essa necessidade ainda não foi suprida, nós olhamos para Deus, nós oramos para Deus, e nós, sem perceber, nós estamos dizendo: o Senhor se perdeu, o Senhor está atrasado, o Senhor dormiu. Ou pior, o Senhor está me castigando. Quantas vezes? Fala a verdade. Quantas vezes eu e você, eu já fiz isso, já pensei tantas vezes isso, eu já orei isso. Às vezes a gente até ora isso: Senhor, o que eu estou fazendo? O que eu fiz de errado? Para estar vivendo isso, para estar passando, atravessando por isso. Então a gente tem uma falsa percepção de que Deus, Ele é um Deus castigador. Ele é um Deus que pesa a mão. Deus vai pesar a mão em você, hein? Se cuida aí. A gente fala isso, a gente ouve isso, e a gente acaba criando a imagem desse Deus apenas punitivo. Mas quando nós lemos Mateus 7, dos versículos 7 ao 11 aqui que nós acabamos de ler, nós entendemos outra coisa. Nós conseguimos, e nós somos expostos a uma nova realidade, diferente daquela que nós estamos muitas vezes acostumados, nós acreditamos.
Então nós começamos a ver aqui que Deus não é um Deus punitivo, não é um Deus que retém, não é um Deus que gosta de ver seus filhos sofrer. Ao contrário, nós vemos um Deus que quando nós pedimos, Ele nos atende, que quando nós buscamos, nós encontramos, que quando nós batemos, a porta é aberta. Então a pergunta óbvia: por que eu não vivo? Por que nós não vivemos esta realidade? Eu não quero entrar, o nosso tema hoje não é para nós ir a fundo aqui nesse assunto, mas só para dar uma pincelada, existem várias situações. Primeiro, que a soberania de Deus é indiscutível, e a gente não pode entrar no mérito de querer duelar com Deus. Jó, ele não entendia: Deus, por que eu estou passando por isso? Se você vê as expressões de angústia de Jó, porque ele sabia que ele era reto, ele era íntegro, ele era justo. Não era só Deus que estava reconhecendo esses atributos em Jó, ele mesmo sabia. E por conta disso ele não estava entendendo: por que eu estou passando por isso? E tantos outros. José, 13 anos ali naquela situação. Ou seja, nós somos expostos a situações que nós não entendemos muitas vezes. Aí é Deus trabalhando, é Deus forjando, é Deus nos preparando para algo maior, que nós muitas vezes não percebemos. Então a crise vem nesse momento. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou com a crise financeira? Quando a gente olha a parábola do tesouro escondido, que foi da semana passada, a gente vê uma peculiaridade. Aquele tesouro, ele foi achado, ele foi encontrado de forma despretensiosa. A Bíblia não está falando, mas vamos imaginar: o cara estava andando, ele tropeça num negócio lá, ele vai ver, tinha um baúzinho cheio de coisas preciosas. Na parábola da pérola de grande valor, nós encontramos um contexto diferente. Olha só: o reino dos céus também é como um negociante que procura. Na parábola do tesouro escondido, o achado foi sem querer. Nesta parábola da pérola de grande valor, a busca é intencional. Aleluia. Irmãos, você já não é um ignorante mais no assunto. Você sabe que tem um reino dos céus. Você sabe que nós sabemos que nós temos uma presença para desbravar, para buscar, para ir atrás, para procurar, para bater, para pedir. Nós temos uma presença. Essa busca por essa presença, por essa pérola de grande valor que é a presença do Senhor, ela gera demandas por toda a nossa vida. Então a gente precisa entender que a busca precisa ser intencional. A busca precisa ser intencional. É uma ação da minha vontade. Eu quero a pérola, eu quero a presença, eu quero conhecer mais de Deus. Eu vou atrás disso. O que o negociante faz? Ele procura pérolas preciosas. E quando ele encontra uma de grande valor, ele vende tudo que tinha de novo. Nós estamos vendo, vende tudo que tinha e compra aquela pérola de grande valor. Irmãos, nós precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Eu não vou fazer para você, nem você vai fazer para mim, nem para o seu vizinho. Cada um faz para si. Eu tenho sido intencional nessa busca pela presença? Ou será que nós nos acostumamos? Ou será que o sobrenatural se tornou trivial, comum? Será que nós nos acostumamos, já não nos acostumamos à presença, à glória, à vontade, aos propósitos? A gente entra numa rotina. A gente faz o devocional, de manhã oro, leio a Bíblia, eu faço jejum de vez em quando, ou uma vez por semana, eu vou à igreja, nas reuniões, eu lidero, eu sirvo, e a gente se acostuma. E a gente, sem perceber, nós vamos estabelecendo
um limite. Até onde eu vou? Como que dizendo ao Senhor: Senhor, não me peça além do que eu estou oferecendo. Foi o que Jesus pediu para o jovem rico. Jesus pediu para o jovem rico algo além do que ele foi buscar. E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer sempre para nós: eu estou disposto a ultrapassar o meu limite, se Deus me pedir para fazer isso? Se eu sentir, e às vezes, melhor ainda, Ele não vai pedir. Às vezes, nós vamos encontrar na Bíblia pessoas, e Davi talvez para mim, não é o único, mas para mim é o mais extravagante nesse aspecto, e nós já falamos sobre ele aqui. Não existia uma lei, não existia um protocolo que estabelecesse qual deveria ser a maneira, a forma de ele agradar a Deus, ou dele conduzir a presença, que no caso ali era a Arca da Aliança, 2 Samuel capítulo 6. Nós vamos encontrar Davi trazendo de volta a arca. Eu não me lembro a referência agora, mas também tem um outro texto que a arca estava no meio dos filisteus, e a arca é trazida de volta para o povo, no meio do povo, e o povo celebra. Eles fazem um barulho tão absurdo que faz os filisteus estremecerem de medo. Os filisteus, eles estão ouvindo aquele alvoroço no arraial de Israel, e eles estão conversando entre eles. É o povo celebrando a presença, a Arca da Aliança. E o povo de Israel estavam confiantes, e eles foram lutar contra os filisteus, perderam. Por quê? Porque às vezes a presença de Deus, ela só é vista como um mero amuleto. É a Arca da Aliança no meio do arraial, é a Bíblia aberta na estante, no Salmo 91, é o louvor tocando lá no trabalho. E isso não é errado, tá? Eu não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo que tem mais. Eu estou dizendo que é preciso ultrapassar esse limite. Eu e você precisamos perguntar: o que eu posso fazer que eu não tenho feito para conhecer mais a Deus, para agradar mais a Deus? E Davi era extravagante nisso. Então a arca está lá na casa de Obed-edom, e ele vai buscar a arca. E aí a Bíblia diz que, segundo Samuel capítulo 6, não lembro o versículo, mas a Bíblia diz que a cada 6 passos, a cada 3 metros, Davi parava o cortejo, e eles ofereciam um boi e um novilho. Andava mais 3 metros, fazia tudo de novo. Eu não lembro, eu tinha feito a conta na pregação que eu falei, 16 mil, algumas coisas, e uns quebrados lá de animais, que eles ofereceram. Não existia um protocolo que determinasse essa quantidade de animais sacrificados. Não existia uma regra, não era alguém que impôs isso a Davi. Davi, ele perguntou para si: o que eu posso fazer que eu ainda não fiz? Aí ele se propõe a fazer isso, uma extravagância, um ato extravagante. Pergunta para você agora aí, é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós: qual foi a última extravagância que eu fiz pelo Senhor, por Deus? Nós estamos em época de Copa do Mundo, a gente grita no jogo. Eu fui assistir o CFM ontem com a Silvana, nós gritamos. Eu mexi com o juiz, não xinguei, tá? Mas eu mexi com o juiz. Aplaudi o time que venceu, nós estávamos precisando vencer. Aí a pergunta que a gente precisa fazer: o CFM está perdendo para Deus? A seleção brasileira está perdendo para Deus? Responde aí para você. Se você chegou à conclusão que está perdendo, então é preciso ressignificar a sua existência. A nossa caminhada, ela precisa passar por um ressignificado, irmãos, porque nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos. A gente vai falando para Deus: Deus, pega aí. É pegar ou largar, é o que tem. E por nos acostumarmos a isso, com essa religiosidade, e se torna uma religiosidade, aquilo que nós entregamos perde o valor. E com isso, a presença também deixa de representar algo de grande valor para nós.
Então, se você buscar, você vai encontrar. Meu irmão, não existe outra forma. Você pode assistir pregador do YouTube, você pode assistir pregador do Instagram, você pode ouvir quem for, mas se você não entrar na porta do seu quarto, fechar a porta, entrar no seu quarto e fechar a porta dele, e lá dentro você tiver uma experiência com o Senhor, ninguém vai poder fazer isso por você e por mim. Em algum momento, nós vamos ter que parar e ressignificar alguns hábitos, algumas ações, algumas atitudes, algumas intenções, de propósito. E sabe, isso não tem nada a ver com impressionar Deus, porque não há nada que eu e você façamos que possa impressioná-lo. Ele não precisa ser impressionado, não há como impressioná-lo. Mas quando nós nos mobilizamos, fazendo algo diferente, indo além do que nós estamos, além do limite em que nós estamos quebrando algo dentro de nós. A ação é em mim, é em nós. É o orgulho sendo quebrado, é a vaidade sendo quebrada, é o comodismo sendo abandonado. Isso não tem nada a ver com convencer a Deus em agir diferente comigo, porque eu estou levantando de madrugada para orar, porque eu estou lendo a Bíblia toda durante o ano, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu sirvo, porque eu prego, porque eu lidero. Não tem nada a ver com isso. Miserável homem que sou, repetindo as palavras do apóstolo Paulo. E olha que era o apóstolo Paulo que está falando isso. Se você pedir, você vai encontrar. Você quer ter uma experiência profunda com o Senhor? Você já começou a pedir por isso? Primeiro passo é pedir. Primeira coisa é buscar, é pedir. O que você anda ouvindo? Você quer um aprofundamento? Começa a ouvir pastor que tem experiência com o Espírito Santo. Começa a comprar livro que fala desse tema. Está cheio na livraria. Mas meu irmão, não vai baixar o sistema, não vai acontecer um upgrade do céu sobre a sua vida, sobre a minha vida, se eu não bater, se eu não buscar, se eu não pedir. Amém? E essa presença, ela cria marcas em nós. Quando nós encontramos essa pérola de grande valor, que é a presença do Senhor, nós somos marcados. Gálatas 6,17 diz: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Nós precisamos chegar nesse nível aqui, onde não será esforço algum, mas uma alegria enorme, estar na presença de Deus. Às vezes, estar na presença do Senhor, seja aqui, seja na célula, seja em casa, às vezes é uma dificuldade imensa. Mas essa marca, essa presença, ela vai gerar marcas em nós. Ela vai gerar alegria em nós. Alegria de estar diante do Senhor, da pérola de grande valor. Nós precisamos resgatar isso. Se nunca descobrimos, precisamos descobrir essa alegria, esse prazer, essa paixão pela presença, de dizer o que Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Essa presença, ela afeta as nossas realidades, ela transforma a nossa vida, ela traz o padrão do céu sobre a nossa realidade. Mateus 6, versículo 10, eu acho que é 10, né? Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade na terra, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. É um pedido, é uma oração. A oração começou como? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é aí. Já parou para pensar? Uma oração que a gente já decorou. Qualquer piazinho que vai treinar, vai jogar um campeonato, se reúne no centro da quadra para fazer a oração do Pai Nosso. Mas essa oração, ela carrega uma profundidade tão absurda para nossas vidas, e a gente deixa.
passar batido, sem que isso afete profundamente a nossa realidade. Seja feita a tua vontade. É um pedido. Eu estou pedindo, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Faça como é aí, aqui. Faça como é aí no meu casamento. Faça como é aí na minha casa, na minha família, com os meus filhos, nas minhas finanças, no meu trabalho, no meu ministério, nas minhas emoções, na minha saúde física. Faça aqui como é aí. É um pedido. E nós lemos em Mateus 7 que aquilo que nós pedimos, nós vamos encontrar, nós vamos receber. E aquilo que nós buscarmos, nós vamos encontrar. É uma pergunta que a gente precisa fazer sempre quando nós olhamos os grandes homens de Deus da Bíblia. O que viu, o que Davi enxergou, descobriu, que fez ele escrever que a presença de Deus valia, dizer que um dia na presença de Deus valia mais que 1000 dias em qualquer outro lugar. O que Davi estava descobrindo? O que Davi descobriu para poder falar isso? Com certeza não foi uma mera verbalização, não foi uma mera poesia. Ele de fato, ele escreveu algo que ele estava descobrindo e vivendo, experimentando. O que Davi descobriu que nós ainda não descobrimos? O que Daniel descobriu que o levou a não temer a cova dos leões? O que os 3 amigos de Daniel descobriram que os fizeram não temer a fornalha? O que esses homens descobriram, irmãos, que nós ainda não descobrimos? Esses caras não temeram fornalha de fogo ardente, não temeram cova dos leões. E nós, a gente treme na base com um friozinho, um ventinho, uma chuvinha, uma garoinha, um probleminha qualquer. Parece que a gente, às vezes, algumas pessoas ficam torcendo para dar algum imprevisto. Tomara que fure o pneu hoje, domingo à noite. Para mim, eu tenho uma desculpa para falar para o pastor que eu não fui na igreja por causa que o pneu do carro furou. Larga o pneu furado, vem para a igreja, depois você arruma o pneu. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Parece uma utopia, né? Davi pegou muito sol, estava apacentando as ovelhas, não colocou o boné naquele dia, pegou sol na moleira e ele estava escrevendo as coisas loucas lá sem sentido. Não, Davi descobriu a presença de Deus. Por isso que ele foi considerado um homem como segundo o coração de Deus. Ele amava a presença. Ele amava a presença mais do que qualquer outra coisa. Ele errou, ele pecou, mas ele se arrependeu e ele reconquistou a presença. E ele disse para o Senhor, se você ler o Salmo 51 inteiro, você vai ver uma descrição de alguém arrependido e que estava querendo resgatar aquilo que ele havia desperdiçado. A presença, a pérola de grande valor. Então essa presença, ela cria marcas profundas em nossos corações e nos leva a assumir posições e a tomar atitudes que para muitos vai parecer insanidade, é loucura, é louco. Como é que pode? Para que isso? Eu já ouvi pessoas falando isso. Para que tanto? Para que fazer tanto? Mas meu irmão, quem não tem as marcas da presença não vai entender. Porque quem tem a marca da presença, quem experimentou um pouquinho, já sentiu o gostinho da presença, sabe o quão maravilhoso é desfrutar deste ambiente, desfrutar da vontade de Deus. Essas marcas, as marcas da presença de Deus em nós, muitas vezes elas não serão as marcas românticas que nós idealizamos. Às vezes serão os açoites da vida. No caso de Paulo foi literal. No nosso caso não vai ser literal, espero que não seja, mas se for também, ela vai gerar uma marca. Essa presença vai gerar marcas em nós. No caso de Paulo, os açoites. Mas nós vamos encontrar as ofensas, nós vamos encontrar as perseguições, mas nós também vamos encontrar os frutos do Espírito, que são marcas da presença de Deus nas nossas vidas. Lá em Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São as marcas da presença. São as marcas daquele que decide, que busca, que pede, que vai atrás de ter uma experiência profunda com o Espírito Santo.
Ontem nós estávamos falando com alguns irmãos, e nós falamos sobre isso, sobre, no caso, dos frutos do Espírito, mas principalmente do domínio próprio. Quanta demanda nós temos aqui, só nesse frutinho aqui. Quantas vezes você já não falou assim: esse é o meu jeito, eu sou assim mesmo, eu tenho que me aceitar, eu descobri a minha melhor versão. Meu irmão, você quer me ver perturbado, é ver o cara escrever no Instagram: descobri a minha melhor versão. Meu irmão, não existe melhor versão sem a presença de Deus. Não existe melhor versão sem uma experiência profunda com o Senhor. Existe um discurso meramente humanista aí fora, e que muitas pessoas, às vezes, até mesmo dentro da igreja, têm emplacado, têm absorvido, têm trazido para o seu coração, e têm vivido debaixo desse fundamento maligno. Quer descobrir sua melhor versão? Conhece Jesus, conheça a presença, conheça a pérola de grande valor. Se há alguma beleza em nós, é porque Cristo está em nós. Se há algo belo em nós, se há algo de valor em nós, é porque a pérola de grande valor está em nós, e nós estamos nele ou nela. Amém? Tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com atributos pessoais. Eu não sou bom, você não é bom. Sozinhos nós não somos bons. Sem a presença nós somos uma ameaça, nós nos tornamos um problema, nós nos tornamos um risco para as pessoas à nossa volta, principalmente para a sociedade. Que é isso, pastor? O que você está falando é verdade. Se você pensa que você é alguma coisa sem a presença de Deus, você está tremendamente enganado. Nós não podemos cair nesse engano. Nós precisamos assumir constantemente: Senhor, marca a minha vida com a sua presença, marca a minha vida com os seus frutos, Espírito Santo, porque sem isso eu sou um risco, eu me torno um perigo para quem está perto. Aí você pode perguntar: pastor, você não se garante? Não, sem a presença eu não me garanto, sem a pérola de grande valor eu não me garanto. Eu sugiro você entender o mesmo princípio. Irmãos, aqueles que são marcados por essa presença gloriosa de Deus, é que estarão habilitados a acessar a próxima fase. Às vezes eu olhava algumas pessoas e eu me posicionava como vítima, e já culpando a Deus, já meio que automaticamente, como que jogando sobre Ele toda a responsabilidade por eu não poder experimentar um pouco mais da sua presença, de uma profundidade da sua presença. Eu me frustrei, eu me decepcionei. Eu ia nos encontros, todo mundo colocava a mão na cabeça de todo mundo caía, e eu ficava olhando aquele negócio, caí no espírito, e eu ficava não só curioso, mas eu ficava frustrado. Até que um dia eu cheguei: não é possível, eu devo ter algum problema. Até hoje eu não sei que sensação é essa, mas algo mudou em mim quando eu comecei a buscar a presença de Deus, e Ele começou a se revelar a mim, não do jeito que eu achava, não como alguém que está aí só para me entreter e para me distrair. Então eu encontrei um Deus que falou assim: eu vou me revelar para você, não é o que você está pedindo. E eu sempre contei essa experiência minha, que mudou a minha vida. Foi em 2016, quando eu me afastei do púlpito, eu deixei de pregar e ministrar louvor por um tempo. Fiquei 9 meses afastado, e Deus nesse tempo Ele ministrou a minha vida, e Ele gerou marcas que eu nunca mais esqueci. Só que quando eu comecei esse propósito, no meu coração eu achava que eu ia ver fogo descer do céu, eu ia ver o chão brilhar, eu ia ver o sobrenatural acontecer. E isso não aconteceu. Ao contrário da minha expectativa, de um mero barulho e movimento, Deus Ele vem e Ele começa a expor o meu íntimo, os meus pecados. E hoje eu olho para trás e eu entendo, hoje eu consigo entender claramente que Deus estava marcando a minha vida, não da forma que eu esperava,
mas da forma como eu precisava. Então, irmãos, às vezes a gente só quer a presença para chorar, para a gente se aliviar na presença de Deus. Como nós tivemos esse louvor maravilhoso aqui, a gente vai para casa cheio da glória, cheio da presença do Senhor. Mas não é só isso que Deus quer comigo e com você. Ele quer revelar a sua presença, mas Ele quer fazer com isso uma transformação profunda e genuína em nós. Ele quer gerar marcas profundas e genuínas em mim e em você, amém? Então a nossa oração deve ser a seguinte: Senhor, manda ver, não me poupa, porque eu quero te conhecer mais, ainda que para isso seja necessário apanhar um pouquinho, eu estou disposto, amém? Quem está disposto a fazer essa oração? Amém? Glória a Deus, Ele vai te ouvir. Eu descobri uma coisa, irmãos, que quando a gente ora, Deus responde. Quando eu me via no meio de algumas experiências duras e difíceis, eu me lembrei dos pedidos que eu tinha feito. Senhor, eu quero te conhecer mais. Aí eu lembrei, quando eu era levado a entrar em crise, para perguntar a Deus, o que está acontecendo? Já vinha aquele impulso do Espírito Santo assim: você não pediu para me conhecer mais? Então está aí, agora você aguenta, fica firme aí. Mas com o tempo, a gente vai aprendendo a amar essa presença dessa forma, e a gente vai conseguindo entender um pouquinho que fez Davi escrever de que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em outro lugar. Claro, é uma comparação absurda, literalmente, né? A gente às vezes gosta de fazer uma abordagem literal. Davi está dizendo assim, ó: eu me contento em ficar 24 horas na presença de Deus, e depois do que ficar 3 anos na presença de qualquer outra pessoa, em qualquer outro lugar. Um dia na presença de Deus, para mim basta. É claro, ele não estava desprezando a presença, só um dia está bom. Não é isso que ele está dizendo. Ele está estabelecendo um contraste, de que um dia na presença provoca um efeito maior do que 1000 em outro lugar. Eu e você podemos ficar 3 anos na presença, em qualquer outra presença, isso não vai provocar o mesmo efeito de que um dia na presença do Senhor, diante da pérola de grande valor. Meus irmãos, e quando nós estamos expostos a essa presença, nós somos marcados, nós somos lapidados, nós somos forjados, aperfeiçoados por Deus. Tudo isso para quê, irmãos? Não é porque Deus gosta de ver os seus filhos sofrer, é porque Ele quer nos enviar a cumprir a sua vontade e os seus propósitos. E só se torna alguém vencedor e frutífero na presença aquele que aprende a morrer para todas as outras coisas. E aqui é que a coisa fica complicada para nós. Eu quero ler Josué 24, versículo 15. Abre aí sua Bíblia. Josué 24, 15. Irmãos, nós precisamos, em algum momento da nossa vida, nós deveremos fazer algumas escolhas, ou talvez uma escolha decisiva. Josué está diante de uma escolha, e ele está deixando claro qual é essa escolha. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É preciso entender nas entrelinhas o que é que está sendo dito aqui. Primeiro, como eu disse, é um contraste. Josué está se posicionando: olha, eu não sei quanto a vocês, se vocês querem servir a outros deuses, a escolha é de vocês. A minha escolha é servir, a minha escolha e a da minha casa é servir ao Senhor. Agora, o que é servir ao Senhor aqui? Nós precisamos entender a profundidade da palavra servir. E a palavra servir é estar à mercê, é estar disponível, é estar aberto, é estar vulnerável. Josué está dizendo:
primeiro, o que ele não está dizendo? Josué não está dizendo: eu e a minha casa vamos ao culto domingo à noite, nós vamos à célula durante a semana, eu e a minha casa leremos a Bíblia todo dia, e oraremos a Deus todo dia, e jejuaremos ao Senhor frequentemente. Não é isso que ele está dizendo. Josué está dizendo: eu e a minha casa faremos toda a vontade de Deus, e não apenas uma parcela dela. Isso é servir ao Senhor. Servir ao Senhor não consiste apenas, não é só uma liturgia de um domingo à noite. Servir ao Senhor é muito mais do que isso. É quando nós saímos por aquela porta e nós nos deparamos com a nossa vida cotidiana, a nossa rotina. Nós lidamos com os problemas, contas para pagar, os problemas no trabalho, e quem é patrão lida com os problemas com o empregado, e às vezes o empregado lida com um problema com o patrão, e às vezes quem é empreendedor, é empresário, lida com as dificuldades normais da lida. É nesse ambiente que nós temos o nosso grande desafio de continuar servindo ao Senhor, como nós servimos aqui no domingo à noite. Nós precisamos sair daqui e continuar imutáveis quanto ao nosso propósito e à nossa convicção. E vamos falar a verdade, constantemente nós somos levados a negociar a nossa posição junto a Deus. Eu nem vou pedir para você levantar a mão. Todos aqui talvez, com certeza, levantaria. Nós somos afligidos todos os dias, com propostas, com tentações, com ofertas. Mas nós precisamos manter posição. Como Josué disse: eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, o homem sempre pensou ser possível. Eu já quero chamar o louvor. O homem sempre pensou ser possível ter a presença de Deus e ao mesmo tempo a sua própria vontade. Mas são coisas incompatíveis. Espiritualmente falando, não é possível manter posição quanto ao ego, às vaidades, os impulsos, desejos e tentações, e ao mesmo tempo servir ao Senhor. Hoje nós somos inundados, bombardeados com pessoas que ganharam uma grande visibilidade nas redes sociais, nas mídias, artistas, atletas, influencers, que estão lá gravando os seus vídeos, cantam um louvor da sua preferência, leem, compartilham textos, mas a sua vida continua promíscua, o seu casamento continua destruído, leva uma vida depravada. Eu ouvi um pastor que ele é itinerante, e ele foi pregar numa grande igreja, uma igreja que tem muitas celebridades aqui no Brasil. E ele contando, falou: eu estava lá na igreja, e esses artistas que se dizem cristãos, eles vão lá, eles ficam lá numa área reservada lá na frente, eles ficam 15 minutos na hora do louvor, eles fazem as suas selfies, produzem os seus conteúdos, gravam o louvor, e para quem está assistindo, para quem está vendo aquele corte, aquela pessoa está tendo uma experiência profunda com o Senhor, mas eles ficam 15 minutos ali, naquele ambiente, eles saem, vão embora. E aí a gente está do outro lado aqui, a gente está vendo aquilo e falou: uau, como se aquilo lá fosse dar credibilidade. O fulano está na Globo, o fulano está louvando, agora sim eu acredito. Enquanto que nós deveríamos estar dando crédito na palavra, dentro de uma experiência particular, dentro do nosso quarto. E nós, sem perceber, nós estamos validando a presença, a palavra, só porque está na Globo, só porque está no Instagram, só porque está lá no perfil de milhões de seguidores. Nossa, você viu quantos seguidores que tem o fulano? E como se isso fosse dar crédito. Não é sinônimo, não estou dizendo que todos são também, eu só estou dizendo que não é parâmetro. Nós temos aprendido, nós frequentamos círculos de relacionamentos pastorais diversos. Uma coisa importante que nós temos aprendido é que nós não fazemos eventos para trazer gente famosa. Você percebeu?
Você percebeu que nenhum dos eventos que nós organizamos aqui, nós não temos a mínima pretensão de colocar alguém aqui que tenha visibilidade no Brasil para que essa casa fique cheia. Não, nós temos uma preocupação primeiro em trazer gente que a gente conhece o coração. Pessoas que frequentam os mesmos núcleos que nós frequentamos. Quem esteve aqui na conferência em abril? Sexta-feira à noite estava aqui o Márcio, o pastor Mardegan pregou, né? Lembra do Márcio? Quem lembra do Márcio? O Márcio fez um encerramento da noite. O Márcio é um homem que Deus tem levantado ele no profético, no sobrenatural. Ele tem ministrado, ele tem feito cursos e escolas com essa temática. Inclusive nós vamos trazer ele aqui para isso. Marciano, a Fran, o Will e a Daisy foram ali em Corbélia, participaram ali numa sexta-feira. Mas uma coisa me chamou a atenção, e eu falei isso para eles dois, para o pastor Fernando e para o Márcio, aqui na frente, a gente estava aqui. Falei, cara, uma coisa que eu achei legal, é que o Márcio está aqui, está orando, está impondo as mãos, ele entregou algumas palavras de conhecimento aqui na noite, entregou palavra para mim, entregou palavra para a igreja, palavras que fazem todo sentido dentro de uma busca que nós estamos caminhando. Mas eu falei para ele, uma coisa que eu admiro aqui, é porque o Márcio não está aqui como um aventureiro. O Márcio não está aqui como alguém perdido. O Márcio está aqui, debaixo da voz do pastor dele. E o pastor dele terminou a pregação e chamou, e ele já tinha falado comigo antes. Pastor, posso chamar o Márcio para orar? Claro, pastor, é isso aí, é para isso que a gente está aqui. E terminou a pregação, ele chamou o Márcio, vai vir aqui orar. E ele chamou o pessoal para frente, ele começou a orar por curas, começou a entregar palavras de conhecimento. Ou seja, é algo que a gente precisa entender, irmãos, que tem que haver uma credibilidade. A maior credibilidade é isso, é saber que a pessoa está com o microfone, mas ele tem uma voz sobre ela, tem alguém que fala não para ela, tem um WhatsApp para alguém chamar, se alguma coisa der errado. Eu estou falando isso porque existe muita pilantragem no Brasil, a gente tem ouvido, pastores, no começo quando a gente assumiu a igreja, o que vinha de pastor me chamava no WhatsApp, pastor, nós estamos na região, estou com a agenda aberta. Eu falei, meu irmão, amém, obrigado, mas nós não temos esse princípio, né? Você fica numa linha perigosa, tênue ali, mas a gente não tem esse princípio. A gente precisa conhecer quem é pastor, quem é o seu pastor, quem é a voz sobre a sua vida. Meus irmãos, a gente precisa entender isso. Essas pessoas que a gente está vendo na rede social, na mídia aí, na internet, não é sinônimo de credibilidade, não. Não que não seja, mas não é um pré-requisito. Nós temos que ter cuidado com isso. Então nós precisamos entender que é preciso fazer escolhas. O homem, ele sempre pensou que é possível manter a presença de Deus e ao mesmo tempo a sua própria vontade. Foi assim desde o Éden. Deus tinha falado para Adão e Eva, Adão, vocês têm todo o jardim à disposição de vocês, mas tem uma árvore no meio dele que vocês não podem tocar. Meu irmão, é óbvio, a mensagem que estava sendo falada ali, Deus estava dizendo, vocês têm um limite até onde vocês podem ir. Adão e Eva trocaram a presença pelo desejo do conhecimento, de conhecer tudo. O que é essa árvore aí? Por que Deus proibiu ela? Aí o diabo vai lá, não, mas não é bem assim, não é do jeito que ele falou. Pode comer, vai dar bom, vai por mim, vocês vão conhecer mais do que vocês conhecem, vocês vão conhecer o que Deus conhece. Não estava errado. O problema é que o diabo, ele sempre gosta de apresentar meias verdades, como se fossem verdades absolutas. É o golpe. Sabe aquela oferta? Tem um negócio bom para ti. Para quem viaja, vai nos lugares turísticos, sabe aquele pessoal, vem, eu vou te dar um almoço, vou te dar um jantar. É golpe, meu irmão, não entra. Lembra do Adão e da Eva, não entra na conversa, porque vai ser golpe. Adão e Eva quiseram ter todo o jardim, que era a presença de Deus, mas ao mesmo tempo também quiseram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a mensagem que fora dada para eles é que a presença de Deus basta.
ela é suficiente. Nós não precisamos sair em busca de mais nada além da presença de Deus. Essa deve ser a nossa escolha diária. Tudo que fugir, tudo que transcender a isso, nós precisamos entender: é golpe, é o diabo, é Satanás querendo nos roubar da presença do Senhor. Nós precisamos manter posição, manter as nossas escolhas e dizendo: Senhor, eu não abro mão da sua presença, eu não abro mão da sua glória, eu não abro mão da sua vontade, eu não abro mão das suas ordenanças, eu não abro mão de obedecer, eu não abro mão de me sujeitar, eu não abro mão de me submeter, ainda que isso não faça sentido, mas eu entendo que a sua presença me basta. Nós acabamos de cantar aqui: tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? É a nossa oração diária. Eu não preciso de mais nada além daquilo que Deus já me proporciona. Agora, quando nós falamos da busca pela presença de Deus, aqui, neste quesito, nós precisamos nos tornar incansáveis, imparáveis, porque quando se trata em desbravar essa presença de Deus, nós estamos falando de algo que é inesgotável. Ele é suficiente, Ele é necessário, mas Ele também é inesgotável. Quanto mais eu me aproximo, mais eu desfruto, mais eu descubro, mais eu percebo o quanto eu sou miserável, como o apóstolo Paulo disse. Irmãos, a presença de Deus é o que nós mais temos de valioso na nossa vida. Acredite, é mais valioso do que a sua casa, do que os bens que você acumulou até agora, do que o seu carro, do que a sua própria família. A presença de Deus é algo de grandíssimo valor. Um cristão ou um filho de Deus precisa viver em crise, uma crise boa, aquela crise que leva ele a perguntar sempre: o que eu ainda não estou fazendo? O que eu ainda não descobri da presença de Deus? Sabe, sem perceber, ou às vezes até percebendo, a gente assumidamente ou intencionalmente nós assumimos uma posição de não querer mais, de não aprofundar a busca, de não refinar a busca. Lembra do negociante da pérola de grande valor, lá no comecinho da meditação hoje? Vamos lá? O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Precisa haver uma busca constante em mim e em você. Só que isso não é um discurso romântico. Eu vou buscar Deus, Deus vai se revelar. Ok, é assim, mas é preciso entender que há uma oposição nessa caminhada. O diabo vai se levantar contra mim e contra você, vai tentar nos desviar o foco, desviar a nossa atenção, drenar a nossa energia, vai colocar situações na nossa vida para ocupar a nossa mente, o nosso coração e os nossos olhos, para que a gente não olhe e não busque mais a presença do Senhor. E é aqui que nós devemos entrar em crise constante. Senhor, eu estou precisando dar atenção a outras coisas da minha vida, mas eu estou percebendo que isso está me tirando da sua presença, então eu vou voltar aqui, eu vou reposicionar. A ausência da crise na nossa vida, irmãos, pode representar um comodismo, porque um cristão, um filho de Deus sem crise, veja, eu estou falando de uma crise boa, tá? Aquela crise assim, de descontentamento, não com Deus, consigo mesmo. Por que consigo mesmo? Porque eu um homem falho, frágil, carente, eu estou olhando para um Deus que é perfeito e santo e inesgotável. E como é que eu vou ficar parado sabendo que Ele é inesgotável? Como é que eu vou parar de
caminhar em direção a Ele? Como é que eu vou parar de buscar a sua presença, sabendo que Ele tem mais, e mais, e mais, e mais, e mais? Sabe por que nós paramos de encontrar? Sabe por que nós paramos de receber? É porque nós paramos de buscar, é porque nós paramos de pedir. Sem perceber, nós estamos alimentando um sentimento no coração: Senhor, o Senhor é obrigado a fazer o que a Bíblia diz que o Senhor pode fazer. Não, Ele não é obrigado. Nós precisamos buscar, nós precisamos nos desgastar, gastar a nossa vida para descobrir essa pérola de grande valor. Quero convidar você a ficar de pé. O que é pecado? Pecado é a transgressão. Transgredir o quê? O quê? Eu vou dar um spoiler aqui. É do tema da semana do início de julho. Nós vamos falar sobre a glória, o peso da glória de Deus. Mas olha só, o que é pecado então? Pecado é quando nós decidimos, ou quando nós não obedecemos a uma ordem de Deus, ok? É quando nós não obedecemos. Adão e Eva pecaram porque desobedeceram, pecaram. Se nós formos para a palavra, nós vamos encontrar em vários lugares uma ordem. Mateus 6, não me lembro o versículo. Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e aquele que está em secreto te recompensará. Quando você for orar, entra. É imperativo, é uma ordem. E aí nós vamos para o Salmo, nós vamos encontrar uma enxurrada de textos nos empurrando para a presença de Deus. Busque a presença, melhorai os vossos caminhos, que é um texto que o pastor Alex sempre cita. Toda vez que eu decido não obedecer qualquer uma dessas ordens, eu entro no pecado. Porque pecado para nós é sempre questão de ordem moral, não é mesmo? Pecado é quando nós não obedecemos a ordem do Senhor. Pecado é quando eu sei que eu tenho uma presença para descobrir, para desbravar, para conhecer, para me aprofundar, para desfrutar, e ainda assim eu não vou em busca dela. Como aquele negociante da parábola que nós lemos, ele era alguém em busca da pérola de pérolas. E é o que eu e você devemos nos tornar: caçadores de pérola, da pérola de grande valor, da presença do Senhor. Sabe, irmãos, nós entramos numa mediocridade absurda, porque nós achamos que nós não precisamos buscar mais. Eu não quero, tá bom assim, vou no culto, tá bom assim. Meu irmão, sem perceber, é tudo que o diabo quer. Tudo que o diabo quer é que a gente venha no culto e fica aqui no culto só assim, como meros assistentes, como meros ouvintes, como meros coadjuvantes. É tudo que o diabo quer, que a gente saia desse ambiente sem ser afetado pela palavra, sem ser afetado pela presença, sem provocar uma crise dentro do nosso coração e uma mudança significativa e relevante. É tudo que o diabo quer. Então, meu irmão, se você está nessa frieza espiritual, se o teu coração não pulsa mais pela presença, se você não sente mais a beleza da presença de Deus, eu preciso desafiar você: começa a pedir, começa a buscar, começa a bater. É urgente, é uma questão de urgência, é uma questão de necessidade. Deus está lá no secreto, a porta está aberta, Ele está esperando você lá dentro, Ele está nos esperando lá dentro. É só a gente entrar, é só a gente corresponder. Porque Deus amou o mundo, Marciano leu aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, é preciso entender: Deus fez a parte dele, Ele amou, Ele entregou seu Filho, Cristo morreu na cruz,
Mas se eu olhar para a cruz, para Cristo na cruz, e eu não corresponder a esse amor não ganha a mesma dimensão que ele pode ganhar. Quando eu olho para a cruz e eu entendo que eu sou um pecador e que eu dependo daquele sacrifício para minha redenção e para minha salvação, e eu começo a corresponder com a minha vida, e não apenas com palavras, e não apenas com canções, mas eu começo a corresponder com a minha vida. Eu quero corresponder a esse amor. Então esse amor, ele começa a ganhar uma profundidade que nós ainda não conhecemos. Deus amou, Cristo morreu, mas e nós? E quanto a nós? Nós também amamos? Nós também tomamos a nossa cruz? Nós também morremos? Nós precisamos sair da mediocridade que nós nos encontramos muitas vezes, irmão. A mediocridade é igual a igreja de Laodiceia, que era rica, que achava que era rica, que tinha tudo, mas que não sabia que era pobre, cega e nua. E aí Deus está falando, Deus está chamando essa igreja, a Laodiceia desses dias. Volta. O que ela falou para a igreja de Éfeso: volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. A pérola, ela está escondida. O que nós faremos para encontrá-la? Essa é a pergunta crucial. Quais esforços nós faremos para encontrar essa pérola? Do que, melhor ainda, ou mais profundo ainda, do que nós abriremos mão para conquistar essa pérola? Nós vamos ser ministrados aqui por uma canção, e eu vou pedir para você ter um tempo de oração, você e Deus agora. Você sabe aonde você foi tocado nessa palavra, você sabe, e a gente sabe aonde é que Deus quer tocar. E muitas vezes a gente está desviando o olhar. Não, Deus, não olha aqui não, olha lá. Sabe aquela visita que chega em casa e a gente faz aquela arrumação de aparência? A gente arruma a sala, a cozinha, o espaço da churrasqueira lá, que é onde a visita vai circular. Se a visita pedir: deixa eu olhar o teu quarto, como é que tá? Não, no quarto não. Mas essa pergunta Deus faz para mim e para você sempre: Eliton, a tua sala, a tua cozinha está bem bonita, mas e como é que está o seu quarto? Quarto é a nossa intimidade. Como é que está a sua intimidade? Como é que está o seu íntimo? Deixa eu olhar um pouquinho lá. Deixa Deus olhar um pouquinho no seu quarto hoje. Fecha os teus olhos e vai orando ao Senhor, vai entregando ao Senhor.